Olá, nós somos o primeiro grupo e vamos falar sobre o Henri Vallon. Os componentes do nosso grupo são Bruna, Elias, que sou eu, que está falando, Fernanda, Simone, Santos, Tiago e Elaine. Para começar falando sobre o Vallon, primeiro que a pronúncia é Henri Vallon, né? Porque ele era francês, então por isso a gente não pronuncia Henri, é Henri. E uma coisa para começar falando sobre o Vallon é que não se tem tantos dados da vida pessoal dele como se tem de outros grandes pensadores como Piaget, o Vygotsky e tantos outros, né? O Vallon, ele era uma pessoa mais resguardada, ele teve na sua vida muito envolvimento com a política e em alguns momentos ele teve que ficar na clandestinidade. Então, assim, fotos, não se tem muito dele e dados pessoais também não. O Vallon, ele estudou o marxismo e estudou o materialismo. Ele nasceu no dia 15 de junho de 1879 em Paris e morreu na mesma cidade em dezembro de 1962. Ele era filósofo, psicólogo, neuropsiquiatra, educador e político francês. Ele era filho de outro Henri Vallon, que morreu em 1904. E o pai do Vallon, ele trabalhou muito para a criação da chamada Terceira República. Então, ele tem historicamente o título de pai da República. Então, como vocês podem perceber, o pai do Vallon ele foi uma pessoa muito influente também e importante na política da França. Então, eu coloquei aí algumas datas importantes da vida do Vallon. E em 1902, ele se formou em filosofia. E 2 anos depois, como nós vimos, né, anteriormente, o pai dele faleceu. E em 1908, ele se formou em medicina. Aí, entre os anos de 1914 e 1918, ele atuou como médico do exército na Primeira Guerra Mundial. Como vocês sabem, a Primeira Guerra Mundial foi muito violenta, porque era a guerra mais corporal, né? E as pessoas eram mutiladas. Então foi uma guerra que provavelmente Vallon ele presenciou muitas cenas difíceis, muitas pessoas mutiladas, sem braço, sem perna, sem mão. E o Vallon ele tem essa característica de sempre estar de alguma maneira ligado a questões difíceis da humanidade. Então, trabalhar como médico na Primeira Guerra Mundial é um grande exemplo disso. E em 1920 ele começou a atuar como médico em instituições psiquiátricas e também passou a organizar conferências sobre psicologia da criança em universidades francesas. E fez isso até o ano de 1937. Então, trabalhar em instituições psiquiátricas é outro grande elemento, né, da dificuldade da humanidade. Lembrando que nessa época, muitas pessoas que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial ficaram com transtornos emocionais gravíssimos. Então, ele saiu da guerra em 1918 e depois começou a atuar com quem realmente ficou com sequelas psicológicas da guerra. E em 1925 ele termina o doutorado e funda uma instituição para crianças deficientes em Paris. Então aí, outra questão que ele se importou bastante, muito foi com essa, né? Das crianças com deficiência. Inteiro, vamos dizer assim, está mais avançado nesse olhar para mais nessa época, em 1925, ainda era muito diferente, muito difícil do que é hoje. Então, ele também se envolveu com mais essa questão aí, né? E em 1931 ele viajou para Moscou, convidado para integrar o Círculo da Rússia Nova. A proposta desse grupo, formado por intelectuais de várias áreas, era aprofundar o estudo do materialismo dialético e examinar a sua aplicação em várias áreas do conhecimento. Então, de 1941 até 45, que foi o período da Segunda Guerra Mundial, ele atuou na resistência francesa contra o nazismo e ele permaneceu na idade, né, escondido durante a Segunda Guerra Mundial. E durante esse tempo ele trabalhou bastante na resistência, mas ninguém sabia dele. Ele era um anônimo, né? Para questão de segurança mesmo, ele ficou na clandestinidade. E no ano de 1942 ele se filia ao Partido Comunista da França. E em 1946 ele preside a seção francesa da Liga Internacional da Educação Nova, fundada em 1921, que reunia pedagogos, psicólogos, filósofos, críticos. E o Vallon presidiu esse grupo até o ano da sua morte, que foi em 1962.
E após a Segunda Guerra Mundial, o Vallon ele é convidado pelo governo francês para participar de uma comissão destinada a reestruturar o setor educacional da França. O projeto ficou conhecido como Langevin Vallon. O objetivo desse projeto era construir uma educação mais justa para uma sociedade mais justa. Então, assim, esse documento desse projeto foi elaborado, né? E se você procurar na internet, você vai encontrar. Só que ele está em francês. Só que esse projeto ele não foi colocado de uma vez em prática, porque houve muita resistência política, porque o projeto era muito revolucionário para a época e era algo realmente inovador. E ao longo dos anos, né, o que estava nesse documento, ele foi sendo colocado em prática. Então vimos aqui um pouco da biografia, né, da história do Vallon. E agora eu vou apresentar os objetivos do nosso trabalho, que é apontar a importância da visão dialética e humanista da pessoa completa de Vallon para as práticas educacionais, explicar a teoria psicogenética de Vallon e sua aplicação na educação, mostrar a grande contribuição de Vallon para a educação e para a psicologia. Os campos funcionais, né? Segundo Vallon. Para Vallon, a cognição está alicerçada em 4 categorias de atividades específicas, as quais dá-se o nome de campos funcionais. Os campos funcionais seriam o movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa. A pessoa que, no caso, seria a formação do eu, né? Movimento. O movimento seria um dos primeiros campos funcionais a se desenvolver. Consequentemente, serviria de base para o desenvolvimento dos demais. Então, Vallon ele faz questão de dar ênfase no movimento como um dos principais campos funcionais da cognição, porque ele acredita, né, na importância do movimento no processo de conhecimento da criança, né? Ele acredita que o movimento ele tem grande importância na atividade de estruturação do pensamento da criança, bem antes do processo de aquisição da linguagem dela, né? Que seria aquele processo quando a criança ela está começando a aprender a sua língua materna, né? Outro ponto bem importante a se destacar é que, segundo Vallon, além do papel importantíssimo que o movimento tem no mundo físico, né, de se movimentar e tudo mais, deve-se destacar também o papel fundamental do movimento para com a afetividade e para com a cognição, né, que seria o processo de conhecimento da criança. E também ele destaca que a primeira função do movimento no desenvolvimento infantil é a afetiva, né. E dando continuidade no slide, os movimentos enquanto atividades cognitivas podem estar em 2 categorias, movimentos instrumentais e movimentos expressivos. Os movimentos instrumentais para Vallon são aqueles movimentos que nos faz explorar o mundo físico, né? São aquelas ações executadas para alcançar um objetivo imediato, né? Como, por exemplo, andar, mastigar, pegar objetos e tudo mais. E os movimentos expressivos eles estão sempre associados a outro indivíduo, né? Sendo usado para uma estruturação do pensamento da criança, como, por exemplo, falar, sorrir e entre outros. Agora falando um pouco sobre a afetividade. A afetividade, por sua vez, seria a primeira forma de interação com o meio ambiente e a motivação primeira do movimento. À medida que o movimento proporciona experiências à criança, ela vai respondendo através das emoções. A afetividade é o elemento mediador das relações sociais primordial, portanto, dado que separa a criança do ambiente. Ou seja, né, Vallon defende que no primeiro ano de vida da criança, a principal função que predomina nela é a afetiva, né? Que, como por exemplo, quando é a afetividade que faz com que a criança ela comece a se expressar, a interagir com as outras pessoas, né? E essas pessoas, elas reagem a essas manifestações da criança, intermediando a relação da criança com o ambiente que ela convive, né? E para Vallon, ele mostra que a afetividade ela é expressa de 3 maneiras, que são as manifestações de afetividade.
sendo elas a emoção, né? Segundo Vallon, a emoção é a primeira expressão da afetividade da criança, né? Ela não tem uma ativação orgânica, ou seja, ela não é controlada pela razão. A outra manifestação seria o sentimento. O sentimento, ele é a representação de uma sensação que surge nos momentos em que as pessoas elas já conseguem, né, falar o que lhe afeta, como, por exemplo, comentar um momento de tristeza, comentar um momento de alegria e tudo mais. E, por último, a paixão, que ela tem como característico o autocontrole em função de um objetivo. Ela se manifesta quando o indivíduo ele começa a dominar seus medos, né, como, por exemplo, sair de uma situação de perigo. Para Vallon, a inteligência se desenvolve após a efetividade. Segundo a teoria psicogenética de Vallon, o surgimento da inteligência ela está relacionado tanto com os fatores biológicos como sociais. Ou seja, para Vallon, crianças entre 6 e 9 anos mostram que o desenvolvimento da inteligência depende essencialmente de como cada um faz as diferenciações com a realidade exterior. A inteligência ela surge de dentro da efetividade, pois a mesma ela estabelece uma certa relação de conflitos. Primeiro, porque as crianças, ao mesmo tempo, suas ideias são lineares e se misturam, ou seja, ocasionando um conflito permanentemente entre dois mundos. O mundo interior, onde as crianças possuem um povoado de sonhos e fantasias, e o real, cheio de símbolos, códigos e valores sociais e culturais. Pois a partir desses conflitos que a inteligência passa a evoluir. O desenvolvimento da inteligência, em grande parte, é função do meio social. E para que ele possa transportar o nível da experiência ou da invenção imediata, concreta, torna-se como a linguagem e os diferentes símbolos surgidos nesse meio. A proposta valoniana coloca o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais humanizada, pois esses elementos como a efetividade, movimento e espaço físico se encontram no mesmo plano. Portanto, para Vallon, é por meio da emoção que o ser biológico se converte em ser social. A construção do eu, segundo a teoria walloriana, ela depende essencialmente de outra pessoa, né? Seja para ser referência, né? Seja para essa pessoa ser a referência, seja para ela ser negado. Principalmente a partir do instante em que a criança começa a viver a chamada crise de oposição, em que a negação do outro funciona como uma espécie de instrumento, né, de descoberta de si própria. E isso acontece a partir dos 3 anos de idade, né? É a hora de a criança saber que ela é, né? No caso, que eu sou. Então, ela começa a apresentar alguns tipos de comportamentos, né? Dentre eles, a manipulação, né? Quando a criança começa a meio que ficar agressiva, agredir, ou também se jogar no chão, né? Para tentar convencer os pais de fazer alguma coisa que elas querem. E também outro comportamento, no caso, a sedução, né? A criança começa a fazer chantagem emocional com os pais ou professores. Ela começa a tentar convencer de alguma forma, né? As pessoas a fazerem o que elas querem. E também ela começa um comportamento a mais também que tem a imitação. Ela começa a imitar o outro, né? As atitudes dos adultos, a atitude do pai, da mãe, ela começa a fazer imitações, a se inspirar, né, no comportamento de outra pessoa. Então, segundo a professora Ângela Bretas, essas são algumas características do eu
da pessoa, formação do eu, né? Segundo a teoria waloriana. Essa professora, ela é da Escola de Educação Física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, gente, até mesmo a dor, né, o ódio e o sofrimento, eles são elementos estimuladores da construção do eu. E isso justifica, né, o espírito crítico da teoria waloriana aos modelos convencionais de educação. Então, é basicamente isso, a construção, né, do eu, segundo a teoria de Wallon, ela depende muito, né, da outra pessoa, das atitudes. A criança, né, a partir dos 3 anos, ela começa a descobrir o eu dela a partir do comportamento de outras pessoas. Então, é basicamente isso. Obrigado. O desenvolvimento do ser humano na perspectiva de Henry Wallon. Henry Wallon. Falar que a escola deve proporcionar formação integral às crianças é comum hoje em dia. No início do século passado, porém, essa ideia foi uma verdadeira revolução no ensino. Uma revolução comandada por um médico psicólogo e filósofo francês chamado Henry Wallon, que viveu de 1877 a 1962. Sua teoria pedagógica, que diz que o desenvolvimento intelectual envolve muito mais do que um simples cérebro, abalou as convicções numa época em que a memória e a erudição eram o máximo em termos de construção do conhecimento. Wallon foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro de sala de aula. Fundamentou suas ideias em 4 elementos básicos que se comunicavam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa. Militante apaixonado, dizia que reprovar é sinônimo de expulsar, negar, excluir, ou seja, a própria negação do ensino. As emoções para Wallon têm um papel preponderante no desenvolvimento da pessoa, e é por meio delas que o aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. Em geral, são manifestações que expressam um universo importante e perceptível, mas pouco estimulado pelos modelos tradicionais de ensino. Wallon afirma que o desenvolvimento surge por meio de uma sucessão de estágios, um caminho contínuo e assistemático, de modo que a criança oscila entre a inteligência e a afetividade. Sua participação nos desenvolvimentos pedagógicos revela que sua preocupação com uma sociedade democrática, justa, solidária, valoriza o trabalho em equipe e cooperação. Criticava o ensino tradicional, que alimentava a competição e a rivalidade. Para ele, o professor deve estabelecer uma boa relação com o aluno, colocando-se no papel de líder do grupo, permitindo a autonomia da criança ou adolescente. Uma reflexão sobre o pensamento de Henry Wallon propõe que, a serviço da educação, a psicogenética walloniana oferece subsídios para aprofundar a reflexão sobre a prática pedagógica, motivando a investigação educacional, ao mesmo tempo que impõe exigências sobre a prática, cobrando da escola o atendimento do indivíduo na integridade dos domínios que constituem. As 3 leis de Wallon. A lei da alternância funcional. 2 direções opostas alternam-se ao longo do desenvolvimento: cêntrica, construção do eu, e a centrífuga, elaboração da realidade externa. Essas 2 direções alternam-se, constituindo o ciclo da atividade funcional. Lei da preponderância funcional. As 3 dimensões, afetiva, cognitiva e motora, preponderam alternadamente ao longo do desenvolvimento do indivíduo. A dimensão motora predomina nos primeiros meses de vida e as dimensões, a afetividade na formação do eu e a cognitiva no conhecimento do mundo exterior, alternando-se ao longo de todo o desenvolvimento. Lei da diferenciação e integração funcional. As novas possibilidades integram-se às conquistas dos estágios anteriores. Primeiro estágio: impulsivo emocional, que começa a partir do seu nascimento até seu 1 ano de idade. Predominantemente afetiva, onde o sujeito se expressa por meio de movimentos corporais, do contato corporal e do toque. Aqui o aprendizado demanda uma presença e uma qualidade de troca corporal intensa, que passa pelo tato, pelo toque e pela segurança do embalo. E a partir da fusão que o outro e a criança interagem com o meio ambiente, participa, se familiariza
e aprende sobre o mundo que a cerca. Segundo estágio, sensorial motor e projetivo. Dos primeiro ano até os 3 anos de idade. Neste estágio, se estabelece uma relação intensa com os objetos através do contato e se inicia a indagação persistente sobre o que eles são, seus nomes e como funcionam. O processo de ensino e aprendizagem nesta fase solicita a disposição do educador em oferecer situações e espaços diversificados para que os alunos possam entrar em contato com diversos objetos e vivências, facilitando o processo de diferenciação em relação a cada um deles. Terceiro estágio, personalismo. O estágio do personalismo é marcado por 3 grandes momentos distintos: oposição, sedução e imitação. Oposição. A criança sente o prazer de confrontar e contradizer e para afirmar o eu e tornar seu ponto de vista pessoal dominante e exclusivo que o movimento de oposição do outro assume. Características de confronto e negatividade. Sedução. A criança quer ser admirada, sentir que agrada o outro. A criança tem a necessidade de ser prestigiada, de mostrar que tem qualidades a ser admiradas, ou melhor, de se mostrar no que ela acredita poder agradar aos outros, para obter exclusividade de atenção. Imitação. A criança começa a querer ter qualidade dos outros. Personagens são criados a partir das pessoas que a criança admira e deseja suplantar, apoderar-se de suas qualidades e méritos, uma necessidade de auto-substituir os outros. Esse processo ocorre por meio da imitação. Quarto estágio, categorial, dos 6 anos até os 11 anos. Ocorre a diferenciação mais intensa e nítida entre o eu e o outro, o que fornece a estabilidade necessária para a exploração das diferenças e semelhanças entre o objeto, imagens, conceitos e ideias. Nesta fase, é importante tanto levar em consideração o que o aluno já sabe, como diagnosticar o que ele precisa saber para dominar certas ideias. A descoberta do mundo dependerá das existências, o que terá acesso e o que favoreçam ou não o desenvolvimento de sentimentos e valores que auxiliem a continuidade e a ampliação dessas descobertas. Quinto estágio, puberdade e adolescência, dos 11 anos em diante. Aqui se delimita de maneira mais clara o conhecimento da singularidade e autonomia do sujeito, com valores e sentimentos próprios, mediante ações de confronto e autoafirmação. O processo de ensino e aprendizagem deve primar pela criação de espaço e construção de vivências que permitam a expressão e discussão das diferenças e das descobertas, levando em consideração a necessidade de afirmação de relações solidárias baseadas no respeito mútuo. As contribuições de Vallon no âmbito educacional. Primeiro temos a compreensão da criança, enquanto ser completo, que segundo a sua teoria de desenvolvimento, que está licenciada nos fundamentos do psicogênese, da pessoa completa, na qual essa concepção, ela afirma que a criança ela deve ser compreendida de forma completa e integral. Sendo assim, ele considerava que a escola ela deveria perceber como a criança um ser total e concreto e ativo e de manter-se em contato com o meio social, na qual esse meio, que no caso vai incluir os objetos físicos e as relações humanas, e que é de extrema importância para o desenvolvimento da pessoa. E tendo como base nisso, é de extrema importância que o ambiente físico, ou seja, as instituições de ensino, na educação infantil, as escolas, no caso, elas sejam planejadas e estruturadas de acordo com as características, e as possibilidades das crianças. E para ele, a educação ela não deveria, excluir as crianças, com as dificuldades, e com os comportamentos inadequados. A ênfase na relação professor e aluno e a valorização da afetividade. Para Vallon, o papel do professor ela é importante, já que o mesmo vai possibilitar e mediar as interações das crianças entre si.
Então, as interações da criança com a professora, né, e com os outros alunos, ela faz com que a criança ela vai tornar-se condições para a construção não só do conhecimento, né, mas para a personalidade como um todo. Então, sendo assim, o professor ele vai incentivar, né, a coletividade e a compreensão. E também, para concluir, quando o aluno ele é efetivamente orientado, né, ele vai ter consciência, né, das suas ações, do seu papel e vai também entender que suas atitudes elas vai refletir, né, no afeto das outras pessoas. Bom, vou falar um pouco sobre o papel da escola na visão de Vallon. Para Vallon, a escola ela surgiu como um dos principais ambientes sociais, afetivos e cognitivos na formação da criança. Ou seja, na visão dele, a escola ela é vista como promotora ideal do desenvolvimento. Então, a escola deveria estimular os vínculos de cooperação, trabalho em equipe e o espírito de solidariedade, e não destacar as individualidades, promovendo assim o preconceito, as rivalidades entre os alunos e a dominação do outro, e a competição como vinham fazendo. Bom, ou seja, a gente podemos perceber que o papel da escola na visão de Vallon tem uma relevância muito grande para que o sujeito se forme de uma maneira equilibrada, mas que muitas vezes o comprometimento das instituições educativas passa longe do seu papel de educar. Ele destaca ainda que na falta das condições e ideias e exploração de todo o potencial do aluno, assim, de desenvolvimento, a criança então ela sofreria reflexões que influenciam sua conduta, tanto dentro como fora da escola. Bom, agora vamos falar sobre o enfoque na motricidade. Vallon ele dava um grande ênfase nessa questão da motricidade. A motricidade ela é a primeira forma de expressão emocional do comportamento. Ou seja, pela motricidade, a criança ela exprime as suas necessidades neurovegetativas de bem-estar ou mal-estar, que contém em si uma dimensão afetiva e interativa que se traduz numa comunicação somática não verbal. A motricidade contém uma dimensão psíquica e é um deslocamento no espaço de uma totalidade motora, afetiva e cognitiva. Bom, o ato motor também tem o papel de garantir a expressão da afetividade, seja por gestos ou expressões faciais, destacando ainda que este apresenta significados diferentes de acordo com os estágios de desenvolvimento. Ou seja, quando maior o domínio dos signos culturais, aspectos cognitivos traduzidos assim aprimoram a qualificação motora. Nesse sentido, essa ênfase na motricidade oferece subsídios para uma educação globalizante e voltada para a interdisciplinaridade. Conforme as ideias de Vallon, então, a escola infelizmente insiste em mobilizar a criança numa carteira, limitando-se justamente à fluidez das emoções e do pensamento, que são tão necessárias para o desenvolvimento completo da pessoa. Bom, a visão política da educação. Pode-se dizer que a teoria de Henri Vallon também apresenta uma visão política de uma educação mais justa para uma sociedade democrática. Ele tinha essa visão a partir dos princípios norteadores da justiça e dignidade, valorizando ainda a cultura geral e defendendo a escola única para todos. Ou seja, na visão de Vallon, a escola ela deveria ser igualitária para todas as classes sociais, independente de você ser pobre ou rico, deveria ajudar da mesma forma a desenvolver a competência do desenvolvimento afetivo, cognitivo dos alunos, possibilitando assim um bom processo de aprendizado, não somente para os ricos ou somente para aqueles super inteligentes, não, para Vallon a escola deveria tratar todos com dignidade e principalmente com igualdade. E para complementar nosso trabalho, a gente elaborou algumas questões, né? Que a primeira questão pergunta quais são os 4 campos que Vallon aborda na sua teoria.
Letra A, movimento, afetividade, conhecimento, pessoa, formação do eu. Letra B, momento, agilidade, conhecimento e pessoa. Letra C, comportamento, afetividade, inteligência e pessoa. Letra D, movimento, inteligência, afetividade, pessoa, formação do eu. Como foi explicado, na apresentação de hoje, a resposta é a letra D, movimento, inteligência, afetividade, pessoa, formação do eu. A número 2 diz o seguinte: segundo Vallon, existem 5 etapas no desenvolvimento humano. Com quantos anos a criança está no estágio sensório-motor projetivo? Letra A, de 1 a 3 anos. Letra B, de 2 a 4 anos. Letra C, 4 a 5 anos. Ou letra D, de 11 a 15 anos. Como foi explicado, o estágio sensório-motor projetivo ele acontece de 1 a 3 anos. Então, a resposta é a letra A. E para finalizar, com a nossa atividade, a número 3 diz o seguinte: com base no conteúdo apresentado sobre a teoria de Vallon, quais são as 3 manifestações da afetividade? Letra A, emoção, paixão e sentimento. Letra B, carinho, humildade e paixão. Letra C, caráter, emoção, humildade. Ou a letra D, sentimento, alegria e solidariedade. Com base nos estudos que foram apresentados hoje, a resposta era a letra A, que é emoção, paixão e sentimento. Conclusão. Concluímos que pensar a educação a partir da teoria valoniana pressupõe uma ruptura nas finalidades formativas dos sistemas educacionais atuais. O desafio de qualquer proposta educativa apoiada nas reflexões valonianas é não se tornar mais um instrumento de adequação das pessoas aos modelos perversos de opressão que imperem nas relações sociais baseadas nos modelos econômicos dominantes. E relembrando o que fez Vallon em seus estudos, ele entendeu que a infância é o período da criança em que as crianças desenvolvem suas personalidades. E ele observou a diferença de cada ser humano e a fase de desenvolvimento em que se encontrava. Ele buscou entender a origem biológica, como se dá o desenvolvimento, colocou características biológicas e orgânicas como sociais, reconheceu que sentimos emoções e que isso influencia no desenvolvimento da criança, E ele levou em conta as teorias de Freud e Piaget. Então, esse era o nosso trabalho. Espero que tenha entendido. Obrigado.